tela aqui. Aí vocês me dizem. Pera lá. Pronto. Ele tá rodando aqui, vamos lá. Ok. Vocês conseguem ver a Sim. apresentação? Ok. Eu tô vendo o pessoal aqui numa telinha pequenininha. Vamos lá. Peraí, só um pouquinho. Tá. Eu vou conseguir. Espera. Eu vou falando. Se alguém tiver alguma questão assim que, né, quer trazer no momento, eu não me importo de parar um pouquinho e conversar. E aí a gente vai monitorando o tempo, né, de acordo. E qualquer coisa a gente deixa para o final, tá bom? Então, hoje a gente está estudando aí parte do roteiro 3, né, da codificação espírita. E a gente vai falar. Eu vou fazer uma revisão bem rápida do contexto histórico que estava lá no século, né, no início do século XIX, né, o que estava acontecendo naquele momento, inspirada na apresentação da Gi da semana passada, só para a gente relembrar. Depois a gente vai falar um pouquinho dos primeiros passos, né, de Allan Kardec, que na verdade Allan Kardec não era o nome dele, né, a gente vai falar disso também. Foi um pseudonômio que ele adotou, no momento ali da codificação espírita, dada a uma informação que chegou até ele, até mesmo para separar o professor do codificador. Depois a gente vai falar do professor em si, né, de todo o trabalho dele que ele desenvolveu. E depois a gente vai pro momento em que ele vestiu realmente o chapéu de codificador da doutrina espírita. Elaine, só pra você saber, você não tá em modo apresentação, tá? Não tá? Não, eu tô vendo os slides do lado. Interessante. Espera lá. Engraçado que para mim eu só vejo a apresentação. Espera aí. Eu vou parar aqui um pouquinho. Deixa eu abrir o PowerPoint primeiro e ver se eu consigo tirar. Então tá. Então, retomando aqui, a gente vai primeiro fazer uma revisão rápida, né, do contexto histórico ali no início do século XIX na Europa. A gente sabe que o século XVIII ele foi de transformações profundas em todos os campos da vida humana. Ah, tudo baseado no iluminismo, né, que trazia essas ideias inovadoras, essa visão do conhecimento, né? Tudo ali era centrado nesse conhecimento, na racionalidade, na prática, né, no empirismo. E tudo isso transformou aquele século. Então, na política, a gente vê, a gente viu a queda do absolutismo, a gente viu a independência dos Estados Unidos, né, o modelo de democracia, né, We the People. A gente viu a Revolução Francesa, então a queda da monarquia e a transição para a república. A gente viu o constitucionalismo, então a descentralização do poder. É, Na economia, a gente viu a transição da produção artesanal para a produção em grande escala, então foi uma mudança muito drástica e uma mudança que fez com que a organização do trabalho se transformasse. Então, a gente tinha ali agora capital e força de trabalho muito bem designadas. Com isso também a gente teve expansão do comércio e das finanças, porque havia uma produção maior, havia todo um material ali, precisava se encontrar também, tanto, né, o que entrava ali na produção, matéria-prima, mão de obra, quanto um mercado para a venda daquilo, para a troca disso. Então, gerou uma expansão muito grande do comércio. E no campo social, a gente vê o surgimento de novas classes sociais, dentre elas o proletariado, esse grupo, né, que trabalhava nas cidades, nas indústrias. A gente vê a movimentação, a migração do campo, das pessoas que viviam no campo para as cidades. E com isso, a luta por direitos sociais, luta que, por sinal, né, a gente vê até hoje. E a gente também viu a transformação da família, que enquanto no campo era mais estendida, então você tinha ali junto
pai, mãe, tio, avô, primo, todo mundo vivendo, né, numa comunidade muito próxima. E quando essas famílias vão para a cidade, elas tendem a ficar numa família mais nuclear, ali mais entre pai, mãe e filhos, do que uma família maior. Então, toda essa transformação que aconteceu, em especial no campo do pensamento, dessa liberdade realmente, né, de pensar, desse direito, desse progresso, a ideia de fraternidade. Então, tudo isso, a separação, né, de igreja e Estado, tudo isso foi preparando o solo para o século XIX, que foi o século realmente da razão, o século da ciência, e é nesse século que a gente vê a chegada de Allan Kardec. Então, essa é uma revisão só para a gente se situar. Aí a gente vai falar um pouquinho do menino, né? Os primeiros passos do menino Rivail. Então, ele nasceu em 3 de outubro de 1804. Então estamos aí próximo da data de 3 de outubro, aniversário de nascimento de Allan Kardec. Ele que nasceu com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, em Lyon, na França. E a sua família era uma família muito culta, uma família tradicional da cidade, que tinha experiência ali na área de magistratura e advocacia, profissões que Kardec não continuou, né? A gente sabe que ele foi aí para o campo da educação, do magistério. De qualquer forma, ele teve uma base nessa família muito boa, né? De virtudes, de honra, de integridade. Então, você vê que ele nasceu num berço que impulsionou o que ele já trazia. Porque ele trazia essas características, muitas dessas características com ele já. A Ana, no começo, mencionou como que Kardec ele já vem como um espírito mais elevado. Ele já vinha com uma bagagem grande de outras existências, né? Ninguém é dado uma missão como a que ele recebeu do nada. Então, ele foi preparado anteriormente. E aí, ele vem numa família que impulsiona isso, que faz com que as qualidades que ele já tinha sejam aprimoradas, porque o espírito continua, segue aprendendo. Não é porque um espírito já tem uma elevação tal que ele não, que ele vai deixar de aprender. Então, ele continua, né, a se moldar, ele continua a aprender cada vez mais. Isso é muito bonito. E aí, falando das qualidades que ele já tinha, né, e que ele foi aprimorando ainda mais nessa encarnação, ele era um observador nato, né, muito curioso, tinha uma inteligência aguçada, tinha um senso de responsabilidade muito grande, né, de realmente saber os seus deveres e cumprir com eles. Era uma pessoa inclinada à ciência e à filosofia desde sempre, até por conta desse seu caráter observador, curioso, né, de se questionar muito sobre as coisas da vida. Então, ele trazia isso consigo e ao longo da sua vida, a gente vê como que ele foi melhorando essas qualidades, né? E como elas foram importantes para o trabalho que ele realizou. Isso foi dando base para as credenciais, vamos dizer assim, né? Que ele precisaria como codificador da doutrina. Aí, seguindo, a gente vai falar um pouquinho da formação dele, então, da educação que ele recebeu. E ele começou os seus estudos na cidade natal de Lyon, ali junto à família, né, aprendendo realmente dentro de uma retidão moral é, muito boa, apropriada para sua época também. A gente tem sempre que lembrar, né, do contexto do século XIX. E então o papel da família foi muito importante, como eu estava falando antes. E aí, aos 10 anos de idade, né, bem jovem, eu tenho uma criança de 10 anos de idade aqui em casa e é difícil para eu pensar né, em tê-la longe, estudando em outro lugar. E eu acredito que alguns de vocês podem se sintonizar comigo nesse sentido. Então, imagina, uma criança de 10 anos de idade ser enviada, né, para um instituto de educação. Os pais tinham muito confiança para começo, né, de conversa nessa instituição. E era realmente uma instituição muito bem fundada, era um modelo de escola na Europa naquela época, uma escola que frequentava muitos estudantes internacionais, pessoas ilustres. Então a família envia o menino para lá
aos 10 anos de idade, e é quando ele conhece o professor e filântropo Pestalozzi, que trabalhava com uma metodologia diferenciada, uma metodologia progressista, de realmente, de intuição, de trabalhar o que a pessoa já tem dentro dela, né? De trazer aquilo para fora e não de fora para dentro. Não era uma metodologia de estudar um livro e decorar as suas coisas. Não, era realmente de aprender o que que você traz, né? O que que aquela criança tem dentro dela e colocar aquilo para fora. Então é uma metodologia realmente que é admirável, né? E, e aí, fazendo uma pausa aqui, né? A gente ainda não tem esse trabalho disseminado em todo o nosso planeta. Então, o trabalho continua com certeza. E Allan Kardec, ele era um aluno brilhante. Ele era um aluno, assim, muito dedicado e desde cedo ele se tornou um colaborador muito amoroso e dedicado, né, do Pestalozzi. Realmente um discípulo. Ele, inclusive, começou a dar aula para alguns colegas, assim, desde muito jovem, dada a sua inteligência e esse alto espírito de observação que ele tinha, né? Sempre com interesse no campo da educação. Então, ele realmente estava ali crescendo nessa área. E quando eu estava lendo sobre isso, eu não pude deixar de fazer o link com o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem um texto no capítulo 17 que se chama Sede Perfeitos, e o texto, o título do texto é O Homem de Bem. Se vocês não tiveram ainda oportunidade de ler esse texto, eu convido para ler, antes de mais nada, assim, uma bússola para a gente que está caminhando, né, nesse nosso autoconhecimento, nesse aprendizado, nesse envolvimento cada vez maior com a doutrina espírita, trazendo ela para o nosso coração e para o nosso futuro. Então, eu recomendo a leitura ou a releitura desse texto. É sempre um lembrete, né, de que cada esforço que a gente está fazendo, ele é válido. Cada esforço, cada dia, a gente está caminhando no sentido aí do homem de bem, né? Esse modelo que a gente quer alcançar como espíritos imortais que somos. Então, tem uma frase no texto que diz: possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. E Allan Kardec, ele foi isso, né? Desde sempre ali, durante a gente vê durante a sua educação, ele tinha esse sentimento de caridade, essa vontade, porque quem ensina tem isso dentro do coração, né? Hoje mesmo no trabalho, surgiu esse assunto, né? O que que você ensinaria se você tivesse a oportunidade, né, de trabalhar como professor? E a grande maioria das pessoas diz, ai, não tenho paciência, ai, não quero, ai, né? E ele tinha tudo isso ali com ele. Então ele tinha esse sentimento de vontade de ajudar, de realmente estar próximo e fazer diferença na vida do outro, né? Quem ensina está trabalhando isso constantemente no seu coração. Então, o trabalho que ele foi desenvolver, e a gente vai falar um pouquinho mais disso depois, né? Todo o trabalho desde sempre, inclusive quando ele estava dentro do instituto, colaborando com Pestalozzi, sendo colaborador, muitas vezes substituindo o mestre em aulas, ele já estava desenvolvendo isso também, né? Aprimorando, inclusive, isso que ele trazia. Aí agora a gente vai falar um pouquinho do seu papel, né, como professor. Ele vestiu vários chapéus, né, ao longo da sua vida. E um deles, um muito importante foi esse. Então, ele exerceu o magistério na capital da França, em Paris. E em 1823, quer dizer, ele não tinha nem 19 anos ainda, né? Com 18 anos, ele lançou a sua primeira obra, que se chamava Curso Prático e Teórico de Aritmética. E posteriormente ele lançou outras obras e inclusive plano de reforma, né, do ensino francês. Então ele tinha ali uma das obras se chamava Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública, que foi lançado em 1828. Então ele tinha 24 anos nessa época. Então muito jovem e já muito consciente da importância desse trabalho, né, na vida da sociedade. Então, ele foi se moldando o seu papel como professor ao longo dos anos.
E os traços do seu trabalho era de muita simplicidade, clareza. Então, realmente tentar levar o conhecimento para mais e mais pessoas. Não era uma coisa que seria ali para poucos, né? A visão dele era muito maior. Então, ele visava, dentro ali do que ele aprendeu também com Pestalozzi, o desenvolvimento das faculdades intelectuais dos alunos. Então, quando a gente fala de ensino intuitivo, ele fala dessa ideia, né, como força modeladora, então, de pensar realmente, de colocar para fora o que cada um tem dentro de si, através, de observação, através de práticas também. E então ele foi trabalhando isso ao longo do seu papel como professor. E no final, assim, de tudo, a gente vê como que essa metodologia trabalha o espírito humano, né? De trazer o que tem lá de trás, para observar o agora, né? E fazer esse movimento, essa e continuação dessa obra do espírito humano. Então tem uma frase ali que diz, né? A ideia existe originalmente na criança e a intuição sensível é somente a sua realização concreta. Então, isso vai de encontro com o que a gente estuda dentro da doutrina espírita, né? De reflexão, de conhecimento de si, de realmente entender que nós não somos o aqui e o agora, nós somos, né, a bagagem de tudo que a gente já conquistou lá atrás, a gente vai trazendo, e isso vai continuar a moldar, o nosso trabalho, daqui para frente. Então é muito, eu achei isso assim muito bonito, essa ligação que ele teve desde sempre com esse desenvolvimento de dentro para fora e não de fora para dentro. Aí no, os biógrafos, eu não sei se eu estou falando certo o nome, se vocês me ajudem. É, Van Tuyl e Tiezen, eles falam dessa produção, desse trabalho de Kardec como sendo uma fertilidade pedagógica, porque ele realmente contribuiu muito na área da educação. Ele usou o que ele aprendeu com Pestalozzi, né? Ele trouxe as suas ideias originais e também experiências, né, de práticas que ele foi tendo ao longo do tempo, inclusive dentro do instituto, como eu mencionei, quando ele ajudava Pestalozzi e lecionava para os colegas. Então, ele foi tendo todas essas experiências e isso foi se formulando, foi ali realmente sendo demonstrada nas suas obras didáticas. E ele sempre com esse olhar, assim, antes de mais nada, muito amoroso para tudo. Como eu mencionei, para você trazer, para você realmente fazer esse trabalho assim de professor, né, tem que ter todo esse amor por trás. E ele mostra isso em todos os capítulos do seu desenvolvimento e do seu trabalho como mestre. Aí aqui uma pequena timeline para a gente se lembrar assim. Então, lá em 1823, ele tem a sua primeira obra didática criada. Em 1825, ele já está dirigindo uma escola de primeiro grau. Depois, em 1826, ele funda o Instituto Técnico Rivail. Então, muito jovem ainda, né? E já, assim, colocando mãos à obra, trazendo, oportunidades, né, para melhorar a educação ali na França. Em 1828, ele realmente decidiu que ele se dedicaria à educação. E ele, aqui em 1828 ele estava com 24 anos. Em 1831 ele publicou algumas outras obras e é quando ele conhece a sua futura esposa, Amélie Gabrielle Boudon. E como a gente estava ouvindo lá no começo, acho que foi a Ruby que falou, né, sobre a Amélie Gabrielle, que ela era uma professora, então, da Escola de Belas Artes, poetisa e pintora, e eles se casaram em 1832. Então, eles tinham uma ligação muito forte, né? Essa sintonia, na área da educação, essa vontade de fazer a diferença na vida, dos alunos, alunos que, inclusive, Kardec chamava de meus amigos. Né? A gente já vê a diferença ali do tratamento, de como ele via os alunos, não como
algo passivo ali, onde ele iria introduzir informação, mas realmente pessoas participativas que estavam ali para aprender, para fazer a diferença, assim como ele mesmo. Então, ele considerava seus amigos. E em 1835, de 1835 a 1840, juntamente com a sua esposa, eles criam cursos gratuitos, mais uma vez ali no objetivo de expandir as oportunidades para as pessoas na França estudarem, aprenderem, se educarem e se desenvolverem, né, como espíritos que são. Em 1849, Kardec ele volta a estudar na Universidade da França, é quando ele também vai ali se envolver ainda mais nessa área científica, né, de magnetismo e vai. Isso também vai ser importante para ele quando ele começa o seu trabalho pesquisando todos os fenômenos que estavam acontecendo. Aí eu gostaria de pontuar os traços marcantes, né, do distinto mestre Rivail. Então, ele demonstrava muita paciência, uma humildade. Como eu falei, ele chamava, né, os seus alunos de meus amigos. Então, ele se via realmente ali trabalhando em conjunto com aquelas pessoas e não de cima para baixo. Ele não se via como alguém superior, mas sim né, em nível humano, ele se via realmente de igual para igual. Então, muita humildade, abnegação, ele colocava esse trabalho, né, toda essa dedicação à educação em primeiro lugar. A gente vê isso ao longo do tempo. Então, muito dedicado, disciplinado, um observador nato, como eu mencionei, tinha muita força de vontade e muito amor às boas causas. Então, ele, com tudo isso, foi uma preparação realmente para a missão que ele desempenharia anos depois. Então, ele foi se tornando uma pessoa, né, e um profissional respeitado na sociedade francesa, realmente um mestre da pedagogia. E isso tudo foi uma construção para as credenciais dele, né? Quando ele colocou o material da doutrina para as pessoas, ele tinha todo um histórico. E por mais que ele tenha usado um outro nome, eh, as credenciais dele eram, né, muito importantes naquele momento. Aí agora, deixa eu só olhar o tempo, que a gente está com um tempinho bom. Eu vou parar aqui um pouquinho antes da gente prosseguir. Agora eu quero ver todo mundo. Ok, vamos fazer uma pausa. Então, até agora eu trouxe eu trouxe, né, informação sobre a pessoa, né? Am- am, e eu gostaria de perguntar se vocês têm alguma questão ou algum comentário até aqui antes da gente prosseguir para o codificador. A gente tá bem em tempo. Alguma questão? Não? Então tá bom. Eu tenho uma pergunta. Vai lá, Ana. A minha pergunta é: por que que vocês acham que ele resolveu usar um outro nome? E de onde veio esse nome? Por que que, se ele já era tão conhecido, por que que ele não continuou usando o nome dele? Não ia ser melhor? Não ia ser mais fácil? Eu acho que eu sei responder. Esse nome dele, ele pegou. Eu acho que algum dos espíritos falou para ele que isso tinha sido o nome dele em outra reencarnação. Não é isso? Acho que é. Agora, eu tinha uma pergunta, eu não sei, acho que eu não sei se eu me perdi, mas por ele ser uma pessoa da ciência, então ele tinha alguma religião ou ele era ateu quando ele começou? Ele era descrente, não era? Ateu. Ele veio de família religiosa, mas ele era ateu. Então, legal, daí você respondeu. Então, a primeira pergunta, sim, foi o nome de uma outra reencarnação em que um dos espíritos comentou que foi uma reencarnação que ele teve nas Galhas como druida. Minha outra pergunta, por que que ele não usou o nome dele? Ele não gostava do nome dele? Será que tinha alguma coisa a ver com, não sei se eu estou confundindo alguma palestra que eu escutei, para para diferenciar
Alguma coisa em relação, assim, entre o espiritismo e o cristianismo? Seria alguma coisa disso? Não, mas você está muito perto. O que aconteceu foi o seguinte: ele era muito conhecido e respeitado dentro da área acadêmica, ele como professor e discípulo de Pestalozzi. E ele não quis misturar as coisas. Aí a gente vê mais esse lado, mais uma vez, como a Elaine falou, da humildade dele, né? Dele querer fazer um divisor de água. E como ele já tinha lançado o livro, ele não queria misturar as estações e achar que as pessoas fossem comprar os livros dele, achando que era continua uma continuidade do ensino acadêmico quando ele estava falando da vida espiritual, né? Então ele muda, é como se ele colocasse esse codinome, né, de Allan Kardec, justamente para diferenciar o conteúdo que ele estava apresentando. Fala, Virginia. Você falou aí agora, né, que ele queria diferenciar as duas áreas da vida dele, né, da acadêmica com essa espiritual que ele estava entrando. Aí você falou assim que mostrava a humildade dele, né? Mas eu não sei se eu concordaria com você nesse ponto. Eu não acho que isso mostrava. Eu acho que ele estava mais preocupado porque era uma área do desconhecido, uma área nova. Então eu penso assim que ele deve ter pensado, é uma área que eu estou entrando, que eu estou conhecendo agora, uma coisa nova para todo mundo. Então pode ser que ele estaria pensando que ele não queria ser descredibilizado por tudo que ele já tinha feito da área intelectual dele. Eu, eu acho, não tenho Ali certeza, no, mas foi o que eu penso, é o que eu penso em primeira instância. no, mais para o final da apresentação, eu vou falar, mas já vou trazer aqui um spoilerzinho. É, quando ele vai fazer algumas perguntas para o espírito de verdade, ele quer uma confirmação do que os outros espíritos já estavam falando para ele, né, sobre essa missão que ele teria como codificador. Então ele pergunta, e o espírito de verdade responde que sim, que ele tem essa missão sim, e que ele pode falhar se ele não fizer de acordo com o que tem que ser feito. Então o espírito de verdade já coloca ali, né, a barrinha para ele, fala, olha, você tem essa missão sim, mas você é falível. Você, né, tá encarnado, você pode falir. E outro vai continuar essa missão. Então, assim, ele vai desde ali entendendo o papel dele. E aí ele fala que a partir daquele momento ele teve muita lucidez quanto à importância daquele trabalho, a importância de tudo aquilo que ele, de toda aquela pesquisa que ele ia começar a fazer. Então, ele teve um entendimento muito claro do papel dele. Então, assim, de tudo que eu estudei até aqui, eu realmente não vejo como ele não querer se prejudicar como professor, né? Muito pelo contrário, ele queria que a doutrina, então ele coloca a doutrina, em primeiro lugar. Ele quer que a doutrina tenha o seu caminho por si só e não por conta das credenciais que ele já tinha ali, entendeu? Eu vejo dessa forma. Exatamente, exatamente. E aí também já mostra muito da ética dele, né? A seriedade, a honestidade dele. Se a gente for pensar um homem que faz parte da equipe de Jesus, você acha que ele vai estar preocupado se vai destruir a reputação dele? Ele não tinha dinheiro direito nem para comer, Virginia, com que ele se dedicou com a doutrina. Ele escolheu um caminho que foi de dedicação, de serviço ao bem, a Jesus, à doutrina espírita, sem ganho nenhum. Ele não ganhou nada. Ele, de novo, tinham que fazer vaquinha para ajudar ele. Então a gente vê aí quantos de nós ia ter coragem de fazer isso, né? De In- jogar todos os nossos diplomas e credenciais. Inclusive a própria vida, né? Porque a gente sabe que, e foi dito a ele que Exatamente, você está ele trabalhando tanto que você vai fizesse- morrer. se ele não fizesse aquele caminho, provavelmente ele ia ter uma vida mais longa. Mas porque ele fez toda a codificação veio em 11 anos. Quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei assim boba. Eu falei, é muito pouco tempo.
né? Tudo ali. De É muito conteúdo. 1857 a 1868. E de 1855, que foi quando ele teve contato, né, com o fenômeno realmente, quando ele participou da primeira sessão, em 2 anos a gente teve o Livro dos Espíritos. Foi uma virada, um atrás do outro. A primeira edição com 500 perguntas, a segunda edição o dobro. Então, assim, ele foi de cabeça mesmo, ele aceitou aquilo, ele teve, assim, para mim é muito claro que desde o início ele teve muita lucidez da responsabilidade dele. E de que a doutrina, tanto é que a doutrina não se a doutrina, a terceira revelação não se personifica nele, né? Ela é uma revelação de todos os espíritos, é uma revelação coletiva, então a gente vê isso aí, que é bem sério. Só uma pergunta rápida. Então, isso quer dizer que nesses 11 anos ele parou de trabalhar ele parou de ensinar, parou de trabalhar em tudo que ele fazia antes e se dedicou exclusivamente ao espiritismo? Ele dava aula em casa, os estudantes iam em casa, ele largou as aulas que ele dava na escola. Então eles ganhavam muito pouco. Hum. Ele dava aula de suporte, e aí os estudantes que apareciam lá que não podiam pagar, não pagavam também, né? Mas você quer comentar alguma coisa antes da Elaine entrar de novo? Elaine, desculpa o spoiler. Elaine, a gente tem tempo? Pode fazer um comentário sim, dona Lúcia, depois a gente vai para. Eu gostaria de fazer 4 colocações rápidas, mas muito importantes. Ao longo desses anos todos que eu venho estudando a doutrina, eu não tenho dúvida nenhuma de que ele escolheu o pseudônimo porque ele queria deixar bem claro o que era obra de Leon Hippolyte e o que era obra dos espíritos, porque a doutrina espírita não era uma obra de Kardec, era trabalho da equipe Verdade. A segunda coisa, quando falaram, você falou da responsabilidade, que o benfeitor disse que ele poderia falhar, mas em obras póstumas a gente vê uma colocação mais delicada, que diz que o senso de responsabilidade dele é que fez com que ele tivesse receio, não diria medo, de falhar. E ele, inclusive, faz uma prece belíssima, eu tenho a cópia dela, posso mandar para vocês Tá no depois, livro. Tá no livro. pedindo à equipe Verdade que não desamparasse, que ele sabia, que ele tinha consciência da própria fraqueza, que ele contava com a ajuda deles, uma prece muito linda, muito comovente. Outra coisa que você falou que eu achei interessantíssima e que vale a pena a gente enfatizar é o tanto que ele se empenhou no trabalho, tanto que ele se dedicou, abalou a saúde dele, né? Que ele, você disse, ele teria vivido mais se fosse só o professor, né? E não o codificador. Isso é uma verdade, ele ficou com a saúde realmente muito abalada, a ponto dos espíritos mandarem, numa determinada ocasião, fazer um repouso, né? E ele acabou morrendo de um aneurisma, e as más línguas, os inimigos do espiritismo, até falam que ele suicidou. Não sei se você já ouviram essa versão. Um horror, né? É que nem esse negócio de ser preso. Estão jogando boato aí para ver se altera, mas com certeza absoluta foi aneurisma e por dedicação plena ao trabalho. E o planejamento divino, claro, sabendo da grandeza dessa missão, da codificação da terceira revelação, já, claro, cercou Kardec de uma equipe. Toda aquela gente que trabalhava com ele fazia parte do pelotão dele, vamos dizer assim, né, da equipe. Ah, não sei se vocês sabem, Napoleão fazia parte, tinha compromissos espirituais com a doutrina, mas fracassou. E a reserva, caso Kardec viesse a falhar por qualquer razão, o eventual substituto de Kardec seria Leon Denis. Obrigada, mamãe. Vamos lá, Elaine. Comemos seu tempo, desculpa.
É importante, né? Eu acho que tinha umas dúvidas aí, isso é bem legal de conversar. Ver como é que eu fiz antes. Acho que eu tenho que ligar antes, espera lá. Ahn, ok. Vocês estão vendo minha tela? Sim, obrigada. Ok. Bom, agora eu não vejo mais vocês, tá? Deixa eu voltar aqui. Então tá. Então agora a gente vai entrar, né, na parte realmente do codificador Allan Kardec. Então, o primeiro contato dele foi com esses fenômenos da mesa girante, que eram fenômenos que já estavam acontecendo, estavam muito disseminados, eram fenômenos comuns ali na Europa e nos Estados Unidos nessa época. E em 1854, ele encontra o senhor Frontier, que comenta com ele sobre esses fenômenos, fala da possibilidade dessa força magnética, desse magnetismo, nas mesas, e ele não se choca com aquilo. Ele fala, ele entendia, né, sobre o magnetismo, ele falou, de repente tem uma força magnética ali que está atuando nessas mesas, ele falou, isso não é impossível. Parou ali. Aí, um tempo depois, ele encontra o senhor Frontier de novo, mas aí ele já traz a informação de que as mesas estão falando. E aí Kardec fala, pera lá, aí tem alguma coisa, né, que não condiz com o meu entendimento anterior. E aí tem uma fala dele, né, eu só acreditarei quando o vir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. E aí, esse trechinho aqui debaixo do slide é um trechinho que eu peguei do Wesde, em que ele fala, né, que ele estava diante ali de um fato realmente inexplicado, que a princípio, ao primeiro olhar, seria totalmente contrário às leis que ele entendia como leis da ciência, leis da natureza. E, e aí, aí veio o interesse dele de procurar saber mais sobre isso. Ele fala que uma mesa não fala, uma mesa não tem, né, não tem pensamento, como é que pode essa mesa tá falando dessa forma? Aí quando começa, né, o chamado dele, a missão, em 1855, ele se encontra com o senhor Carlotti, e aí depois ele tem a primeira participação eh, numa sessão mediúnica na casa da senhora Plaine Maison, em que ele fala, ele percebe, vendo o que estava acontecendo, né? Ele percebe que ali tem uma coisa muito séria. Então ele fala, havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa, que tomei a estudar a fundo. Então, ele percebe que as respostas não podem estar vindo de algo aleatório, né? Tá vindo de uma coincidência, de uma mesa. Não, tem que ter alguma coisa por trás daquilo ali. Então, ele vai estudar e ele é convidado, né, a frequentar as sessões na casa da família Baldin, que são ali estudos sérios. E é isso que eu gostaria de chamar a atenção, porque né, pode acontecer estudos de inúmeras formas, mas ele se foque pela sua personalidade, por todas as suas características desenvolvidas até ali, ele não teria curiosidade, aquela curiosidade fútil. Então, ele realmente foi atrás e se ligou, daí a gente vê a questão da sintonia, né? Ele se ligou aos estudos sérios da mediunidade. E aí tem uma fala dele, né? Que também está na apostila, quem teve a oportunidade de ler que diz: Eu compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que eu procurara em toda a minha vida. Era, em suma, toda uma revelação nas ideias e nas crenças. Então, nesse momento, que foi o que eu mencionei ali, ele percebe que ele está diante de algo muito grandioso. Ele está diante de algo que não é explicado pela ciência comum. Então, ele se interessa a realmente dedicar do seu tempo para entender o que estava acontecendo ali. E aí, logo nas primeiras observações, né, ele muito racional, muito assim questionador, ele observa que os espíritos são as almas dos homens, né, que desencarnaram ali
e que não possuem ciência completa das coisas. E esse fato, essa observação, ela é muito importante porque cai por terra a crença na infalibilidade dos espíritos, né? E a possíveis teorias precipitadas que poderiam acontecer. Então, desde o início. E aí mostra também o bom senso dele, né? Então ele já observa que, ok, nem todos os espíritos sabem tudo, né? E os espíritos não têm ciência completa das coisas. Então eles sabem o que eles aprenderam até ali. Então quando a gente desencarna, a gente não vira, né, anjo, nós somos quem somos. A gente pode ter, dependendo do nível do espírito ali, uma abertura de consciência um pouco maior, dada, né, aos aprendizados anteriores, mas nós somos quem somos. Então, uma pessoa que vive a vida com futilidades, é isso que ela vai levar. Então, numa comunicação de um espírito desse nível, a gente vai receber o quê? Futilidades. Agora, um espírito que viveu de uma forma séria, que buscou se desenvolver, que buscou aprender, quando numa comunicação desse espírito, ele vai trazer informações mais verídicas, mas mesmo assim ainda não tem consciência de tudo. E quando a gente vê no livro dos espíritos, muitas perguntas que foram feitas, os espíritos respondem, né, nós não temos essa informação. Então, eles se colocam ali de uma forma muito humilde, os espíritos que são sérios, de dizer o que eles não sabem ou que eles ainda não são permitidos dizer. Agora, um espírito que quer brincar, ele fala que sabe tudo. Assim como a gente tem exemplos aqui encarnados, né, ao nosso redor. E Kardec, com todo o seu potencial observador, ele já concluiu isso logo no início. E aí, isso foi, né, como eu falei, um ponto-chave para que ele usasse, né, esse bom senso e um critério realmente rigoroso na pesquisa. E um outro ponto que foi muito importante nessas observações foi a existência do mundo invisível. Então ele percebeu, ele falou, não tem como negar a existência de algo além do que a gente consegue perceber. Então, para ele, foi esse campo, né, de pesquisa que se abriu. E dado a sua boa vontade, o seu interesse, essa curiosidade nata que ele tinha, ele foi se dedicando a isso. Aí tem aquela comunicação, né, com o espírito de verdade que eu mencionei, que vem confirmar a missão de codificador dele, dessa nova doutrina. E o espírito confirma, eu não vou ler até por causa do tempo, mas fica a dica aí para vocês darem uma olhada na apostila, né, reforçar essas passagens. O espírito da verdade diz para ele que ele pode falir, porque ele está encarnado, ele é um homem e que aquela obra era muito maior do que ele, e que se ele não fizesse, outro faria. É claro que a gente consegue imaginar toda a preparação que há para que um espírito venha com uma missão dessa. Então, as chances dele ter sucesso é muito grande, porque tem um apoio muito bem trabalhado ali, muito bem planejado, pensando no histórico do que estava acontecendo naquela época, no contexto vivenciado na Europa. Então, tudo aquilo foi uma preparação muito grande. Havia chance dele falir? Sim, porque ele tinha o livre-arbítrio dele. Mas, com certeza, o trabalho de preparação foi muito grande para que não houvesse falhas, né? E a gente sabe que não houve. E, e aí, com essa confirmação, isso dá para ele essa energia, né, para mergulhar de cabeça nesse trabalho. Aí vem falar da humildade, né, que a Ana tocou nesse ponto e é fundamental. Diante do Espírito da Verdade, naquele momento, ele eleva uma prece a Deus, né, que revela a sua submissão ao plano maior e a lucidez diante daquele trabalho que ele desenvolveria. E eu vou ler esse trecho da oração porque é muito bonito. Ele falou assim: Senhor, por que te dignaste lançar que te dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios? Faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam.
supre a minha deficiência, dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com o teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Então, essa oração é uma prova, né, da humildade dele. É uma prova, assim, concreta de que desde o início ele se colocou diante do Pai como um instrumento e não como alguém que seria elevado, né, diante da sociedade. Então, ele encara aquela missão, né, de cabeça erguida, entendendo que ele tem as suas fraquezas, ele pede ajuda. Eu acho que quando a gente está nesse papel de pedir ajuda, a gente está se colocando, né, num local, numa posição de humildade. E a gente sabe que ele sofreu e sofre ataques constantes. Então, foram muitas críticas, mas ele não deixou aquilo eh, fazer com que o seu trabalho parasse ou que tivesse ali falhas. Então, ele ergueu a cabeça, ele entendeu que aquelas críticas não eram algo que influenciariam o seu trabalho. Então ele continuou. Eu acho isso que essa é uma prova concreta da, da, de que ele se dedicou, ele abnegou, né, dele mesmo para que a doutrina tomasse forma. E aí a gente vem falar um pouquinho da atuação, né, dele na obra, né, na codificação espírita. Eu só pontuei ali algumas coisas, com certeza tem muito mais, porque ele se dedicou, né, de corpo e alma para que a gente tivesse todo esse material de estudo, um material que a gente estuda uma vez, estuda dois e vai continuar estudando por muitos anos e provavelmente muitas encarnações. Então ele se dedicou ativamente, como a gente estava falando, por 11 anos a gente teve todas essas obras criadas, no momento em que não havia AI, que não havia consulta online, que não havia a disponibilidade de comunicação que a gente tem hoje. Então, ele, com todo o seu conhecimento, ele compilou essas perguntas, né? Coletou todos esses materiais que vinham de inúmeros centros espíritas. Ele fazia essas observações, analisava tudo que chegava, fazia a ligação, né, das respostas, olhava o que fazia sentido, essas respostas, as mesmas respostas que vinham de formas diferentes, ele fazia a compilação delas. Então, todo esse trabalho foi muito manual, dedicou demais dele, da sua capacidade física, intelectual, espiritual. E ele fazia observações ali muito sensatas e racionais, observações que a gente vê nas obras. E as obras espíritas, elas têm esse caráter didático. Então, são realmente materiais de estudo para a gente. Eh, então, tudo isso mostra como que ele foi esse pilar, né? Foi a participação dele não foi simplesmente de pegar respostas e fazer a compilação delas, teve muito mais, a dedicação foi muito maior. O papel dele foi muito importante. E a gente é muito grato por isso, né? E nesse trecho do ESG, a gente fala um pouquinho aqui, né, de que tudo isso atesta a grande cultura de Kardec, o carinho, a diligência com que ele se ouve no afanoso trabalho que se comprometera a publicar. Então, ele envolveu nesse trabalho da codificação espírita muito mais que as suas habilidades físicas e intelectuais. Ele colocou ali amor, antes de mais nada. Então é importante a gente sempre lembrar disso, né, quando a gente está fazendo esses estudos, e levar a sério e realmente trazer não só aqui para o nosso intelecto, mas para o nosso coração, porque a codificação espírita ela vai muito além do intelectual, ela realmente é para atuar nos nossos sentimentos, no nosso dia a dia, na nossa reforma íntima. E aí a gente vem falar da desencarnação dele, né, que aconteceu em 31 de março de 1869. Como a gente comentou antes, ele sucumbiu trabalhando, fazendo o que ele fez a vida toda, né, desde muito jovem. Ele se dedicou
dia e noite a doutrina, e isso a gente consegue, um pouco disso a gente consegue ver, né, no filme, esse trabalho contínuo dele, a necessidade de repouso em alguns momentos, mas que ele continuava, porque ele realmente se doou, ele se abnegou de si mesmo para que esse material tivesse forma. E ele teve, né, a esposa ao lado dele nesse trabalho, continuamente apoiando. Ela teve uma importância muito grande na vida dele. E com isso, né, a gente tem essas obras, que foram lançadas ali começando em 1857, com o Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns veio em 1861 a gente vai estudar sobre as obras posteriormente, né? Tem um material na apostila somente sobre as obras. Mas uma das coisas que me chama muita atenção no Livro dos Médiuns, ela está no capítulo 29, é no finalzinho do capítulo do Livro dos Médiuns, tem um material sobre reuniões e sociedades espíritas. É um verdadeiro guia que ele colocou para nos orientar com relação às reuniões, para que a gente siga, né, realmente um protocolo sério de muita disciplina. Então, ele foi criando esses materiais didáticos para a gente, para que a gente pudesse realmente traduzir isso para o nosso dia a dia, traduzir para os trabalhos dos centros espíritas. Cada centro acaba, né, tendo o seu jeito de trabalhar, mas o pilar é o mesmo. E o pilar está muito bem alinhado, né, muito bem demonstrado, traduzido para a gente na codificação espírita. Então, posteriormente, a gente vai estudar essas obras e fica aí um convite para começar a pesquisar sobre elas. E é isso, obrigado. Elaine, obrigada pelo estudo lindo que Para você aqui. trouxe aí Eu pra gente. agradeço a oportunidade e se vocês tiverem alguma questão, a gente pode ficar uns 5 minutinhos, né? Talvez? A gente já estourou, quem tiver que ir, fique à vontade de ir, que a gente estourou o tempo de novo, eu peço desculpa. Ah, se alguém tiver alguma pergunta para Elaine. Manuel, você quer comentar alguma coisa aí no encerramento? Fazer a prece final para a gente? Bom, em primeiro lugar, meu boa noite a todos. Desculpa a minha entrada atrasada na sala de aula. Tinha terminado uma aula da federação um pouco antes e, por isso, não percebi o horário aqui. Eu ouvi a exposição da Elaine, aliás, excelente, né? Tudo que ela trouxe. E estava fazendo umas anotações aqui, mas o nosso tempo não dá para eu falar sobre isso, né? São vários pontos, mas não, assim, não tem nada a ver com erro que ela tenha cometido, não, pontos ligados a toda essa história do codificador, de Allan Kardec, o seu passado, a sua formação e uma encarnação anterior, né, que justifica todo esse trabalho que ele teve com a Pleiade do Espírito da Verdade, né? Ele que tinha sido um teólogo anteriormente, no final da Idade Média, né? Enfim, são pequenos pontos. A ligação dele com Napoleão Bonaparte, que foi citada aí, tem vários aspectos muito interessantes nessa ligação. De vez em quando eu comento até em aula sobre Kardec, né? Mas é só isso, são pontos, questões pontuais que não, evidentemente, não tiram o brilho da exposição da Elaine, qual eu só me resta parabenizar. De repente, divide com a gente as anotações. Eu acho que seria interessante, né? Tira uma fotinho. Tira uma fotinha, manda pra gente, aí se quiser mandar para mim, eu divido com todo mundo, Manuel.
Aí fica aí o Então, extra. depois eu ponho no grupo, então. Tá ótimo, obrigada. Obrigada. Ô, Elaine, oi, posso falar? Pode falar, dona Lúcia. Eu queria dizer para você que eu já amava Kardec, mas depois da sua aula, linda aula, fiquei amando mais. E realmente um guerreiro, um herói, um lutador, né? E um trabalho que até hoje, com tanta profundidade, que até hoje a, a humanidade, mesmo os mais interessados, ainda não conseguiram assimilar integralmente, vivenciar plenamente, né? Até é muito estranho que existe no meio espírita um grupinho que diz que Kardec está superado. Eu não sei se você já ouviu essa abobrinha. E imagina, tá? Esse tríplice aspecto do trabalho da equipe Verdade aí tem material para nós ainda para muitas encarnações. Mas que Deus abençoe o seu trabalho, que você continue com essa sensibilidade, com essa objetividade, cada vez mais, cada vez melhor, viu? Deus te abençoe. É, antes de encerrar, só queria fazer um comentário, uma analogia com Paulo de Tarso que me ocorreu agora. Quando Saulo passou a ser Paulo, né, depois da estrada de Damasco, ele deixou para trás a fama, o dinheiro, o título. Ele foi rejeitado pela família. O pai mesmo não quis nem que ele entrasse mais na casa, manda entregar dinheiro para ele ir embora. Ele teve que realmente encontrar uma segunda identidade, né? E, e muda de novo. Uma coisa semelhante aconteceu com Kardec, porque os amigos, quem ele achava que era amigo, não ficou mais amigo. Quem não gostava dele piorou. Então, ele teve que passar por decepções profundas durante o seu relacionamento com a doutrina espírita e todo o processo de codificação, né? Então, deve ter passado por muita tristeza, muita frustração, muita decepção. Muito interessante isso que você comentou, Ana. Na verdade, é um marco divisório, né? E Eu acho pessoa de guardando águas. as divisor de águas, e guardando as devidas proporções, eu tenho certeza que na singeleza das nossas vidas, isso também acontece. Amigos de antes, amigos que não se interessam pela doutrina, de uma certa forma, se afastaram, perderam a graça da convivência conosco, né? Jogam no outro time. Mas a gente sabe que a terceira revelação é o ápice, é o objetivo maior da nossa vida nesse instante. Bom, vamos encerrar a aula, a gente já estourou 15 minutos. Eu queria agradecer a paciência de todo mundo, pedir desculpa aí, né? Então, acho que a gente talvez tenha que trabalhar um pouco esse tempo de 1 hora para entender que talvez isso sempre estique um pouquinho. Mas agradecendo a equipe dos mentores, aos nossos anjos da guarda, que nos abençoem, que nos ajudem, que nos inspirem nesse estudo, porque a gente, quanto mais estuda, mais a gente aprende. E que vocês tenham uma semana abençoada. Obrigada, pessoal.